Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou terapeuta floral e escrevo lá no site hojeeumesinto.com. Fique à vontade para fuçar todo o material que eu disponibilizo lá para vocês e aqui no meu canal do YouTube também. Bom, vamos falar sobre projeção? Ah, Adriana, já te ouvi falar em outros vídeos que você detesta esse assunto. Detesto, porém a gente vai aprendendo, né, com o tempo, com as experiências, e eu aprendo muito, obviamente, com os meus pacientes sobre as neuras que a gente coloca na nossa cabeça. E cá entre nós, não aprendo só com os meus pacientes, não, aprendo comigo também. Esse ano de 2016 foi um ano maravilhoso. Fiz um longo tratamento com uma psicóloga querida aqui em Montreal e aprendi muito sobre mim mesma, coisas que eu achava que eu sabia, mas que carquei a mão e fui cavando, cavando, cavando e nossa senhora, a gente cava, a gente acha coisa, né, gente? Mas foi tão bom, porque olha que libertação que foi curar todas essas neuroses. Nem sei se são todas, mas boa parte delas eu me dei conta e quando elas aparecem eu dou um sorrisinho, dou um abraço e coloco ela sentadinha lá no banco do trem para viajar para longe e me deixar em paz de novo. Meus queridos e minhas queridas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projeção que acontece a partir das neuras que a gente inventa na nossa cabeça, né? Quem nunca? Não vou falar só para mulheres, porque eu trabalho com muitos homens que também passam por isso. Então aqui o vídeo é geralzão, é para todo mundo. Então vamos lá, gente. Você já parou para perceber o quanto essa história de projeção atrapalha a sua vida? Atrapalha a minha, atrapalhou muito mais no passado. Hoje, menos porque eu tenho mais consciência delas, mas quem de nós, né, não cria minhoca na cabeça? E eu vejo isso diariamente com os meus pacientes, e quando eu falo para eles falam: Nossa, Adriana, eu não tinha parado para pensar por isso. Por isso, não, né? Por esse ponto de vista. Porque a gente dá tanta linha na pipa, a gente dá tanta corda para as minhoquinhas que a gente cria aqui na nossa cabeça, que a gente praticamente se mistura nas histórias que a gente cria e quando a gente foi ver, a nossa vida real já foi bem prejudicada por conta dessas neuras. Então, meus queridos e minhas queridas, hoje eu quero tentar fazer uma reflexão um pouco mais breve e direta para fazer você analisar as suas minhoquinhas internas aí. O que que é projeção, né? O que que você projeta no outro, nas situações, e que na verdade é uma questão sua que precisa de um cuidado, né? A querida Gisela Valim fez vários vídeos interessantíssimos sobre ciúmes, aprendi muito com esses vídeos também, inclusive, falando sobre essas questões, né? Essas histórias que a gente inventa na nossa cabeça, a partir do quê? A partir de vivências nossas, reais inclusive, a partir de traumas mal resolvidos, e a partir daquilo tudo a gente projeta no outro uma cura emocional que precisa ser feita em nós, né? Quantas e quantas vezes a gente, sei lá, tem uma crise de ciúmes porque acha que o outro está fazendo sei lá eu o quê, e na verdade o outro nem fez nada. Foi um comportamento que o outro teve, e a partir daquele estímulo, aconteceu em você todo um mecanismo. Você lembrou de um ex-namorado que fez algo parecido e que você sofreu muito depois disso, ou você, sei lá, você aprendeu, né, com seus pais, convivendo com seus pais, que quando isso acontece, a consequência é X, e aí para você essa é a única verdade. Então, na verdade, aquilo foi um pequeno estímulo que não tinha nada a ver com aquilo que você associou, e a questão de você ter associado isso tudo, você vai projetar no outro, na situação, ou mesmo na sua mente, você vai criar várias histórias negativas a partir das suas vivências passadas. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, meus queridos, para que a gente tenha a percepção de si e tenha a gente consiga separar o que é história que a gente cria na nossa cabeça do que é fato, do que é realidade.
né? Então, vamos pensar um pouquinho mais com relação a isso, tá? Recomendo muito, se vocês sentirem no coração, de estudar bastante sobre comunicação não violenta, né? Comunicação autêntica. A querida Carol Nalon tem vídeos maravilhosos sobre isso, tem inclusive aqui na minha playlist sobre vídeos que eu recomendo, tem vídeos dela, mas procura no canal, né? No TIE, que é o canal da Carol Nalon. Mas enfim, procure livros sobre comunicação não violenta, porque a gente não aprende só a se comunicar com o outro, né? Com empatia, com veracidade e não com projeção, que é o que infelizmente a gente faz muitas vezes. E a gente não aprende só para compartilhar com o outro, a gente aprende conosco, a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a reconhecer as nossas necessidades. Quando a gente cria esse monte de neura na cabeça, quando uma pessoa simplesmente, sei lá, a Gi dá o exemplo no vídeo dela, ela fala que o cara chegou meio chateado em casa, meio quieto, e daí a mulher já fez todo um discurso achando que ele estava com ciúmes porque ela estava conversando com o vizinho, e o cara estava chateado porque ele estava desempregado, ele tinha acabado de perder o emprego. Então a mulher criou toda uma fantasia na cabeça dela, já descarregou o caminhão, e na verdade não era nada daquilo. Então a questão é, o fato da gente ter empatia pelo outro, o fato da gente respirar fundo antes de concluir alguma coisa, não é importante só para que a gente tenha uma relação digna, né? Como se isso fosse pouco, para que a gente tenha uma relação saudável, mas é principalmente para nossa saúde emocional. Quantas e quantas curas talvez precisem acontecer aí dentro de você, né? Por conta de traumas de relacionamentos passados, traumas, sei lá, de vida financeira, traumas de saúde, traumas de como você aprendeu com seus pais e você acaba reproduzindo até hoje a mesma coisa sem questionar. Então, fica a dica, quando você perceber que você está criando, que você está pensando demais, que você está criando muita história, que antes de conversar com a pessoa você já criou milhões de possibilidades e que você está na defensiva, que você está com medo de ser traído, que você está com medo de ser injustiçado, que você não quer fazer papel de trouxa. Muitas e muitas vezes esses medos, eles não são da realidade, eles não são do fato que está acontecendo naquele momento. Na verdade, são associações de algo que você não curou emocionalmente dentro de você. Ou é a falta de percepção, né, do que esse passado, essa vivência que você tem aí nos seus registros, na verdade não é a verdade absoluta. Aquilo que está acontecendo no momento presente muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, com o rumo que você está dando dentro da sua cabeça. Então é isso, meus queridos, recomendo muito, tá? Que a gente medite, que a gente faça uma terapia, que a gente tome florais de bar, ou que você simplesmente se conheça fazendo o caminho que você bem entender. Você é livre para passar aí pelo autoconhecimento, para se observar com carinho, usando a técnica que você quiser. Mas a questão é, presta atenção em você, tá? Toma cuidado para não melecar as suas relações, não melecar as situações. Sempre tenha um olhar amoroso, sempre tenha um olhar aberto, sempre esteja flexível para entender que não necessariamente todo mundo quer puxar o seu tapete. Não é porque isso aconteceu uma vez que todas as pessoas são iguais, tá? Olha com muito carinho aí para suas projeções. Pensa com bastante cuidado e lembra, o maior beneficiado vai ser você mesmo. E a consequência, claro, situações e relações muito mais saudáveis na sua vida. Então vamos limpar nossas neuras, pelo amor de Deus? Então é isso, se você quiser saber sobre as essências florais que podem te ajudar com relação a isso, lá no meu site, hojeeumesinto.com/florais de bar, tem uma lista completa com as 38 essências, tem o meu e-book também lá nesse mesmo link que você pode acessar e saber mais sobre quais são as essências florais que podem despertar aí em você as virtudes opostas e dissolver, né? Como se fosse um antídoto aí, essas neuras que estão impedindo você de olhar para a realidade com olhos mais fiéis, mais honestos e não cheio de minhoquinha aí que acaba te prejudicando. É isso, meus queridos, aqui embaixo na caixinha de informação do vídeo tem
os meus contatos, o meu e-mail, o meu site, Facebook, Instagram, enfim, fique à vontade para falar comigo por qualquer meio que você quiser. Se esse vídeo fez sentido, dá um joinha, compartilha se você conhece alguém que precisa dar uma limpada nas minhoquinhas internas aí, e a gente vai se falando. Ah, se inscreve no meu canal se você ainda não está inscrito. Então é isso, meus queridos, um beijo enorme e até a próxima.